Perfeito. Vamos falar exatamente sobre um assunto que eu sempre quis tratar nesse canal, sabe? Engenharia social na Rede Globo, uma análise crítica. A Rede Globo, a maior emissora do Brasil e conhecida por sua enorme influência cultural e social. Além de entreter, muitos de seus programas exercem uma função de engenharia social. Isto é, usam estratégia para moldar opiniões, valores e comportamentos da audiência, muitas vezes de forma sutil, mas eficaz. Como a Globo aplica essa engenharia social? Programas com forte apelo emocional e temático. Encontro com Fátima Bernardes, Fantástico, Amor e Sexo. E o quadro Vai Fazer o Quê? São exemplos de programas que misturam jornalismo, entretenimento e debates sociais. Esses programas frequentemente trazem dinâmicas, simulações e dramatizações que expõem temas como racismo estrutural, desigualdade, gênero, sexualidade, violência e outros. Por exemplo, uma simulação de entrevista de emprego onde candidatos são questionados sobre onde vêm negros trabalhando, ou cenas com atores negros demonstrando sofrimento, são usados para evidenciar preconceito e impacto emocional do racismo. O uso da psicologia e do behaviorismo. A Globo tem equipes especializadas que estudam a audiência para criar conteúdos que provoquem empatia, reflexão e engajamento emocional. Ao tocar em temas sensíveis de forma dramática, o objetivo é influenciar a opinião pública a modificar atitudes sociais, uma verdadeira aplicação de técnicas de behaviorismo social. Impactos emocionais e riscos de sensacionalismo. O uso de cenas dramáticas gera grandes impactos e podem sensibilizar o público para causar causas importantes. Porém, há riscos de que essa abordagem se torne sensacionalistas e manipulativas, levando parte do público a rejeitar a mensagem ou acusar a emissora de, entre aspas, forçar a barra. Mistura de informação e entretenimento. Para manter a audiência, a Globo mistura jornalismo com entretenimento, que pode levar a uma perda da imparcialidade e da profundidade jornalística. A linha entre informar e fazer espetáculo é muito tênue, o que gera críticas e debates sobre a ética da emissora. Exposições a posicionamentos políticos. A Globo, por sua vez, tem ajustado seu posicionamento político para tentar se manter relevante, influente e em um Brasil cada vez mais dividido. Após perder audiência para mídias digitais e canais que dialogam com públicos conservadores, a emissora tenta se posicionar de forma mais neutra, ouvindo críticas e preocupações do público de direita. Isso não significa que a Globo tenha virado, entre aspas, de direita, mas está fazendo uma revisão estratégica para sobreviver em um mercado competitivo e politizado. Considerações finais. Entender a engenharia social aplica pela Globo ajuda a desenvolver um olhar crítico sobre conteúdos consumidos, evitando a manipulação emocional sem reflexão. Para quem quer debater política, cultura e comportamento, é fundamental conhecer essas estratégias para argumentar com mais profundidade. Se você quiser, pode criar conteúdo, vídeos, textos para explicar pontos e outras pessoas, ajudando a ampliar a consciência crítica da sociedade. Certo? Então, o que acontece? Para quem não sabe, a Rede Globo tem, por exemplo, até o Big Brother, né? Tem psicólogos, tem assistentes sociais, muitas vezes não tem, mas tem sociólogos, tá? E outros profissionais, enfim, né? Exatamente para isso. Vamos lá, engenharia social em larga escala, sem consulta ao povo brasileiro. O que aconteceu e ainda acontece? Na televisão brasileira, especialmente por meio da Rede Globo, é um claro exemplo de engenharia social em larga escala, impactada sem qualquer consulta pública, sem diálogo com a sociedade e sem respeito aos valores da maioria da população. A população brasileira não foi ouvida durante anos. Mudanças profundas do comportamento foram induzidas por meio de novelas, programas de auditórios, quadros jornalísticos e humorísticos. Tudo isso ocorre sem que o povo fosse perguntar se queria ou não essa mudança. Simplesmente foi imposta. Mudança de valores forçados. Valores tradicionais como família, fé, autoridade, respeito, comportamento conservador e até a estética pessoal foram gradualmente ridicularizados ou substituídos por novas ideologias. Isso ocorreu não em debate
texto franco, mas através de entretenimento, emoção, humor e manipulação visual. Sem alternativa real. Durante décadas, milhões de brasileiros não tinham acesso a outras fontes de informação ou entretenimento. A Globo era praticamente hegemônica, moldando a mentalidade de gerações inteiras sem que houvesse contraponto. Era uma doutrinação sutil disfarçada de modernidade. Uma reeducação forçada. A engenharia social, promovida pela televisão, foi na prática uma tentativa de reeducar a sociedade brasileira sem o seu consentimento. Não houve diálogo, não houve plebiscito. A televisão se colocou como agente de transformação cultural e não como reflexo da cultura popular. Isso mostra o poder e a influência do governo federal na Rede Globo de televisão, especialmente durante o governo do PT, certo? Desde a época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff em 2013, tá bom? Verbas públicas foram utilizadas em larga escala para fomentar produções, campanhas e programas com o objetivo de moldar o comportamento da sociedade brasileira, conforme uma agenda progressista. Ao invés de promover pluralidade de ideias, a TV foi usada como ferramenta ideológica financiada com o dinheiro do próprio povo. Considerações finais. O povo brasileiro tem o direito de preservar seus valores, tradições e crenças. A verdadeira democracia exige diálogo, pluralidade e respeito às diferenças, não uma máquina cultural que decide sozinho o que é moderno, entre aspas, correto, entre aspas, ou aceitável, entre aspas. É hora de abrir os olhos, no caso, abrir as percepções, questionar os meios de comunicação e retomar o controle sobre o que entra em nossas casas. A engenharia social precisa ser desmascarada, debatida e rejeitada quando não respeita a liberdade da sociedade. O que eu quero falar um pouco sobre engenharia social, tá bom? Behaviorismo e tal. Eu lembro um tempo atrás, um quadro da Rede Globo, do Fantástico, e assim, eles fizeram uma suposta simulação de uma entrevista de emprego, chamaram os candidatos, e nessa simulação foi questionado às pessoas quais seriam os papéis que pessoas negras ocupariam na sociedade. Muita gente falou zelador, muita gente falou porteiro, muita gente falou diarista e tal, né? E aí, nessa ideologia, eles disseram, basicamente assim, tá vendo como a população brasileira, existe o racismo estrutural e tal, que na verdade é uma teoria do Silvio Almeida, um jurista, ex-professor, talvez aí da USP, e ex-ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tal. E essa teoria acabou entrando nas universidades brasileiras. Olha que interessante. Olha só como é interessante, Os debates, os livros, estão lá nas universidades para depois chegar, na Rede Globo, no Fantástico. Outra coisa interessante, falando também sobre essa questão, o quadro vai fazer o que da Rede Globo, Então, por exemplo, existe ali uma cena, vamos pensar assim, um casal homossexual, eles são atores, as pessoas não sabem que são, e eles começam a brigar ou começam a se beijar em público e passa lá um suposto homofóbico e xinga e fala alguma coisa, e aí aquela pessoa pode ser presa e depois falar, não, ele é ator da Globo e tal, e aí desvincula a cena. Isso faz parte exatamente daquilo que eu falo, Laboratório sociológico do comportamento humano, experimento sociológico do comportamento humano, condicionamento, por isso que eu falo behaviorismo. Behaviorismo é um estudo da psicologia de 1900, se eu não me engano, 1900, é muito clássico e tal. Então eles misturam psicologia, eles misturam sociologia, o estudo do comportamento humano, no caso do laboratório, como se fosse um experimento sociológico, sabe? Tem aqueles experimentos antiguíssimos, reforço positivo, reforço negativo e tal. Isso é muito perigoso, Porque eles estão tentando moldar o comportamento das pessoas, dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Em nome, claro, sempre da diversidade, da inclusão, da justiça social, como sempre,
Então, basicamente isso, né? Então, para ficar um pouco melhor, né? Vamos dizer assim, me deu vontade de falar um pouco sobre isso. Eu falei sobre Fátima Bernardes, certo? Programa Encontro, meio-dia, já, né, ali e tal. Depois nós temos Amor e Sexo, depois nós temos o Jô Soares, que chamou na época a Dilma Rousseff para como se fosse criar uma imagem positiva dela, uma imagem mais humana e tudo mais. Então você vê, né, o poder que eles estavam usando, certo? E, e por aí vai. Experimento sociológico Rede Globo com agente de engenharia social. Sim, há um paralelo. Muitos sociólogos e comunicadores críticos alegam que a Rede Globo e outras mídias de massa executam na prática experimentos sociais em larga escala. Ao moldar comportamentos e opiniões com novelas, noticiários e campanhas, naturalizar ideologias específicas, progressistas, liberais, etc., testar reações do público com certos temas como sexualidade, família, religião, política. Eles usam muito a Globo, G1 e a GNT. Repetir conteúdos até determinadas ideias sejam vistas como, entre aspas, normais. Isso é muito semelhante ao que faria um experimento sociológico não declarado, mas com grandes impactos culturais. Se o experimento sociológico fosse feito hoje, poderia desmascarar o que a Globo faz? Sim, poderia. Se um grupo de pesquisadores sérios analisasse como a Globo lida com temas morais ao longo do tempo, a reação de diferentes classes sociais e as novelas, campanhas públicas, o uso de atores, narrativas e trilhas sonoras para criar empatia em pautas ideológicas. Seria possível comprovar cientificamente que a Globo participa de um processo de engenharia de opinião pública, algo que muitos brasileiros instintivamente percebem, mas não conseguem provar com dados. Você quis dizer que o povo está virando cobaia da mídia? Se for isso, você está certo. A televisão e hoje também a internet coloca pessoas em um estado passivo de percepção, testando limites morais e reações. Um dia mostra um casal tradicional, outro um trisal. Um dia exaltam valores religiosos, outros ridicularizam. Vão testando o que passa, entre aspas, sem que o público reclame, e ajustam a fórmula conforme a reação. Isso é exatamente o que o experimento sociológico faria, mas com ética e consentimento, que a Globo muitas vezes ignora. Conclusão direta para a sua pergunta. Se você está dizendo que a Rede Globo faz já é um experimento sociológico disfarçado, você tem razão. Só que não é feito com honestidade científica e sim com interesses comerciais, ideológicos e de poder. Certo? Vamos lá. A Rede Globo experimentos sociológicos invisível como a mídia molda o comportamento humano no Brasil. Estrutura do argumento. Introdução. A televisão como laboratório comportamental. Ao longo de décadas, a Rede Globo não apenas transmitiu entretenimento, mas testou, manipulou e moldou comportamentos, ideias e valores, como se a população fosse parte de um gigantesco experimento sociológico não consentido. TV como principal formador de opinião nos anos 80, 90 e 2000. A Globo, maior veículo de massa no Brasil, influência direta sobre vestuário, fala, comportamento e ideologia. Hipótese central. A Globo usou sua programação para testar até onde o comportamento da sociedade podia ser alterado por influência midiática, utilizando novelas, programas de auditório, jornalismo como ferramenta de engenharia social. A fase do experimento da Globo. A fase 1. Introdução de novos temas, os anos 90 e 2000. Introdução discreta em temas polêmicos como novelas, casamento gay, união civil homossexual, beijo gay, o amor à vida 2013, personagens trans e transvestis, como a Força do Querer 2017, casais que quebram o modelo tradicional, atores e atrizes com instrumentos
para popularizar novos modelos de comportamento. Fase 2, normalização e repetição. Repetição constante de certos temas em diferentes novelas e horários. Colunistas, comentaristas e roteiristas promovem ideias semelhantes. Reações negativas do público são ignoradas ou ridicularizadas. Fase 3, resposta do público como mediação. Análise da audiência da Rede Globo como forma de saber o que colou, entre aspas, adaptar o próximo conteúdo com base em reações, exemplo, novelas mais conservadoras e momentos de desgaste de imagem da Globo. 4. Técnicas utilizadas e ferramentas de experimento. Técnica usada. Reforço emocional. Exemplo prático. Trilha sonora triste ou alegre que mostram certos personagens, exemplo, casais LGBTQIA+, recebendo música suave, religiosos sendo ridicularizados com trilha cômica, repetição constante. E o mesmo discurso ou ideia sendo reforçado em vários personagens diferentes, em diversas novelas ou programas. Personagens, entre aspas, carismáticos com ideologia específica. Exemplo, o gay divertido, o religioso fanático, a mulher empoderada, rebelde, estereotipos manipulados, contraste moral, mostrar personagens tradicionais como retrógrados ou ignorantes, enquanto os progressistas e modernos e inteligentes, né? É igual aquela novela O Cravo de A Rosa. Apelo à emoção, uso de cenas fortes e gerar empatia com certas causas sem reflexões racionais. Perfeito. Igual teve uma ali no Fantástico, né? Por exemplo, que eles chamaram um homem negro como se fosse ator, deram um papel com expressões ofensivas e pediram para as pessoas falarem aquela frase para o homem negro. E ele chorando e tal. Isso daí, claro, engenharia social, né? Pegou? Engenharia social? Conseguiu entender, né? Como que eles fazem? Usando psicologia. Interessante, não é? E muita gente não percebeu isso na época. E eu já tinha percebido isso. Nossa, interessante. Eu vou destrinchar mais no meu canal. Consequência desses experimentos: mudança de valores morais, família, sexualidade e autoridade, afastamento da fé e das tradições, adoção inconsciente de ideologias por parte da população, jovens sendo moldados mais pela TV do que pela família, normalização da erotização precoce e as inversões de papéis. Né? 6. Conclusão crítica. A Rede Globo jamais pediu consentimento do povo brasileiro para conduzir esses experimentos com aparelho de entretenimento, moldou nova geração, enfraquecendo os alicerces culturais que sustentavam a sociedade brasileira. É hora de entender a televisão como ferramenta de engenharia social e não apenas como um passatempo inocente. Né? Então, sugestão, moldar os vídeos e assim por diante. Então, é isso aí. Consegui falar o que eu queria, esse é o meu desejo. Vamos subir esse canal. Eu vou falar mais ainda sobre outros temas, mas eu pretendo falar sobre engenharia social na Rede Globo de televisão, que é um assunto que eu acho muito legal, porque envolve psicologia, sociologia, laboratório sociológico do comportamento humano, behaviorismo, certo? E para as pessoas perceberem que existe sim psicólogas, sociólogos e outros profissionais, né? Igual o Drauzio Varela, né? O Drauzio Varela, né? Ali também trabalha com essa questão de engenharia social, certo? Mas também eu vou tentar falar sobre... falando de engenharia social, antes, né? Eu achei legal falar sobre isso, mas depois eu vou falar de engenharia social, sabe onde? No governo do Fernando Henrique Cardoso. Se preparem, porque eu vou falar sobre como começou a engenharia social no governo do Fernando Henrique Cardoso, de como que as pessoas começaram a odiar fumar cigarro, como foi incentivado a campanha de vacinação, entendeu? Esse canal está fazendo a diferença. E eu estou dizendo, vai ser bem interessante. Tá bom? Vamos subir. Tá bom? Tá bem interessante mesmo. Até eu gostei. E tal. Tá? Eu vou tratar outro tema aqui também.
bom? E é isso aí. Muito obrigado, foi um prazer imenso. Obrigado.